Olá, boa tarde para todos, sejam muito bem-vindos. Já estamos no ar com seu Sem Censura para desta segunda-feira, dia 13 de maio, dia de Nossa Senhora de Fátima. Ótima semana para todos nós. O primeiro assunto de hoje é sobre ciclo circadiano, o chamado relógio biológico que orienta o ritmo natural do corpo. A conversa é com a fisioterapeuta do sono, Renata Rachid, que explica a importância de manter o bom funcionamento do organismo e orienta como alinhar tarefas do dia a dia a uma rotina de horários mais harmoniosa entre corpo e mente. Também conversamos sobre o burnout materno, um distúrbio emocional com sintomas de exaustão, estresse e esgotamento físico que pode afetar mães com múltiplas obrigações. Mas quais os riscos psicológicos para essas mulheres e como buscar ajuda? A psicóloga Yumiko Nakata e a fundadora do projeto Rede Maternar, Dandara Brito, discutem o tema. E a segunda edição do Prêmio Pérola do Tocantins de Danças está com inscrições abertas. A iniciativa premia artistas de dança de várias localidades do estado. Todos os detalhes da competição com o diretor-geral do prêmio, Jonatas Souza, e o produtor Sandro Destro. Hoje quem recebe a sua participação pelas nossas redes sociais é o produtor de TV, Caio Brandão. Oi, Caio, boa tarde. Oi, Vanessa, boa tarde. Boa tarde à nossa convidada e boa tarde para você que já começa a semana ligado no Sem Censura Pará, seja pela TV, portal ou aplicativo Cultura Rede de Comunicação. Eu te convido a participar do programa com a gente, mandando sua pergunta ou comentário pelo X na hashtag Sem Censura PA ou pelo nosso WhatsApp no 988957957. A gente aguarda a sua interação. Então pronto, você sabe que o Sem Censura Pará é toda tarde, começando logo depois do Esporte Cultura, com uma reprise à noite, sempre a partir das 23 horas, com exceção da segunda-feira, quando a gente reexibe o programa, depois do Roda Viva, diretamente de São Paulo. Então vamos lá? Começar? Você é de casa, é do tipo que acha que a madrugada é o melhor tempo para colocar o estudo em dia ou ainda assistir aquela série badalada no streaming? Aqui vão algumas razões para deixar de virar à noite e aproveitar esse tempo para dormir, para descansar. Você já ouviu falar sobre ciclo circadiano? O nome dado ao ritmo em que o organismo realiza suas funções ao longo de um dia é como se fosse o nosso relógio biológico que relaciona sono com qualidade de vida. Quem explica mais sobre o assunto é fisioterapeuta do sono, Renata Rachid, que já está aqui conosco. Renata, muito obrigada por atender o nosso convite. Esclarece para a gente o que é esse tal de ciclo circadiano. As pessoas confundem muito com o relógio biológico? Confundem um pouco. Boa tarde a todos, muito obrigada pelo convite, é sempre um prazer estar aqui com vocês falando sobre algum assunto relacionado à saúde do sono. Então, o ciclo circadiano, ele faz uma relação com a ciência, onde você precisa ter muito cuidado com o horário de dormir e acordar. Certo? Então, é como se a gente tivesse duas vias. A gente tem uma via, vou falar um nome um pouco complicado, mas depois eu explico. A gente tem a via GABAérgica, que é uma via onde você vai ter todas as funções voltadas para a indução do sono, e você vai ter uma via colinérgica, que é uma via onde você vai ter todas as suas funções voltadas para a vigília, para você estar em alerta. Só que essas funções, elas dependem, inevitavelmente, do claro e do escuro. Porque quem comanda essas funções lá no nosso cérebro, são essas informações de quando escurece, quando cai a noite e quando amanhece. Sim. E como que isso funciona? Nós temos células, na nossa retina, que são células ganglionares. Essas células, elas que recebem essas informações de quando é dia e de quando é noite. E elas enviam diretamente para uma glândulazinha lá no nosso sistema nervoso central, informações, e lá que vai ser distribuídas as informações, que vão produzir hormônios que vão fazer com que o indivíduo durma. Sim. Ou com que ele fique alerta. Então, esse ritmo biológico, ele é regido desde o momento que você acorda, todas as suas ações, você está contribuindo
para que à noite você tenha um sono de qualidade. Perfeito. Então, a principal orientação ao acordar é tentar manter um contato com a luz natural, com a luz do sol mesmo, com a luz do dia. De onde vem esse termo, ciclo circadiano? É um termo circadiano, significa aproximadamente 24 horas. Perfeito. Porque quando esses estudos começaram, né, eles chegaram à conclusão que não era exatamente 24 horas, dava 24 horas mais alguns minutos. Perfeito. Então, esse nome é um nome em latim que ficou circadian, né? Sim. Que é aproximadamente 24 horas. Então, é um ciclo de aproximadamente 24 horas que as nossas funções biológicas, elas vão precisar passar diariamente, né? Rotineiramente, elas ficam se repetindo ao longo desse ciclo circadiano. Que funções vitais são reguladas pelo nosso relógio biológico? Olha, então, o nosso sono, por exemplo, né? Quando a gente acorda pela manhã, vamos falar das doenças cardiológicas, por exemplo. Sim. O sono, ele é fundamental, porque muitas pessoas pensam que dormir é somente você não ter sono, né? Acha que somente é uma disfunção do sono, uma privação de sono, quando você tem insônia. E, na verdade, não. Você tem outros tipos de distúrbios do sono que vão privar você de sono. Sim. Né? Então, uma vez que você não dorme bem por algum motivo, por algum distúrbio, você vai estar influenciando diretamente a sua saúde, a sua qualidade de vida. Perfeito. Né? Porque não é só dormir bem para você ter um dia ativo, um dia disposto, não. Quando você dorme mal, essa má regulagem do seu sono, ela vai afetar a sua saúde cardiovascular, ela vai afetar a sua saúde metabólica, né? Perfeito. A gente já tem estudos correlacionando até a doenças neurodegenerativas, ao câncer. Então, é fundamental que a gente consiga sincronizar as nossas atividades ao longo do dia para que a gente tenha uma boa qualidade de sono à noite. Maravilha. Pergunta chegando. Pergunta chegando, Vanessa. O Sérgio do bairro da Condor pergunta: o que fazer quando se dorme pouco quando se trabalha na madrugada? Como recuperar esse sono perdido? Parece que tudo no dia seguinte é mais lento. Na esteira da difícil. pergunta do Sérgio, eu te perguntaria o seguinte também: existem pessoas que são movidas pelo ciclo circadiano de maneira invertida, ou seja, conseguem ser produtivas demais a partir da tarde para a noite, Sim. em compensação, durante o dia, precisam dormir? Sim, essa questão é do cronotipo, que os indivíduos eles podem ter um cronotipo que a gente chama de matutinos. Então, são aqueles indivíduos que eles produzem mais pela manhã e à tarde, né, acordam cedo e têm prevalência por dormir cedo. Sim. E a gente tem o cronotipo vespertino, que são indivíduos que eles produzem melhor à tarde e à noite e têm preferência em dormir mais tarde e acordar mais tarde. Sim. Né? Mas o bom disso tudo é que a maioria das pessoas, elas têm um padrão intermediário, elas conseguem se adaptar, Sim. tanto no padrão matutino como no vespertino. Perfeito. E respondendo à pergunta do Sérgio, né, sobre o trabalhador de turno, é muito importante isso, porque a gente tem alguns estudos, né, que eles falam que a gente deve orientar esses indivíduos que eles não passem mais do que 2 anos dentro dessas funções, porque a partir desse tempo eles podem ter comprometimento da saúde, né, em algum grau. Então, o trabalhador de turno, ele é realmente prejudicado nesse aspecto e, infelizmente, não recupera o sono perdido. Perfeito. O que vai acontecer é que vai chegar num momento que ele vai poder dormir, Sim. ele vai tentar compensar esse sono, vai dormir bastante, mas aquele sono que ele deveria ter, né, se beneficiado, ele não vai conseguir recuperar, né? Não tem essa recuperação. Ter fome perto da hora do almoço ou sentir sono ao anoitecer, podemos dizer que é uma rotina considerada comum para quem obedece religiosamente o seu ciclo circadiano? Nós temos sinalizadores, né? Assim como a gente tem o claro e o escuro, sinalizando o nosso horário de dormir e acordar. Sim. Através
né, lá do nosso centro, né, supraquiasmático, né, que é uma região lá do nosso hipotálamo, nós vamos ter o relógio central, que é esse relógio que ele é governado, né, pelo claro e pelo escuro, Sim. e nós vamos ter os relógios periféricos também. Então, esses relógios periféricos, eles também são sinalizadores do Sim. sono de qualidade. E o que são esses relógios periféricos? São justamente os nossos horários que a gente deve manter, de tomar café da manhã, de almoçar, de praticar a sua atividade física. Então, o nosso sono, ele é louco por rotina. Então, Perfeito. quanto mais rotina você tiver de horários, né, mais você vai conseguir ter um sono de melhor qualidade. Você falava ainda há pouco sobre a necessidade e a regulação do ciclo circadiano obedecendo o claro e o escuro, o movimento do acordar e o movimento do anoitecer, ou dormir, digamos assim. Pessoas que acordam de madrugada para iniciar o seu dia, sofrem alguma interferência no seu ciclo circadiano? Acordar tipo 4 horas da manhã ainda vai estar tudo escuro, até 5h30 ainda está tudo escuro. Elas sofrem alguma interferência? Sim, elas vão sofrer mais ou menos de forma parecida com esse trabalhador de turno. Perfeito. Aliás, ela se enquadra nesse perfil, Sim, né? sim. Que são os profissionais da área da saúde, que têm esse ciclo, eles alternam, por exemplo, trabalham um dia à noite, folgam 2 noites, né? Então, eles alternam, tem dias que eles têm momentos que eles vão poder dormir durante o dia e vão ter noites que eles vão dormir à noite, no horário normal. Diferente, por exemplo, de um porteiro. O porteiro não, ele todas as noites ele fica acordado. Sim. E ele dorme no horário que as pessoas estão acordadas. Né? O grande problema, né, a grande desvantagem disso tudo é que o dia não tem as condições favoráveis para um sono reparador e um sono profundo, porque a gente vai ter os ruídos, né, do dia, vai ter o entra e sai de pessoas, você vai ter a luminosidade. Sim. Né? E à noite não, você vai ter um ambiente completamente mais favorável, que você não vai ter os sons, né? Os sons diminuem consideravelmente, a luz e o movimento também das pessoas, favorecendo com que você consiga aprofundar e entrar nos sonos, que são os sonos reparadores, né? Sono de ondas lentas, o sono REM. Para esses trabalhadores que têm a necessidade da troca do turno, vigilantes, trabalhadores da noite de maneira geral, principalmente as pessoas que trabalham com evento, DJs, garçons, barman, quais os problemas de saúde elas podem desenvolver? Os mesmos problemas daquele indivíduo que sofre de insônia ou que sofre de uma apneia do sono. Por quê? De qualquer forma, eles vão estar privados de sono. E o problema está relacionado à privação de sono. Perfeito. Né? Então, qualquer tipo de privação que coloque o seu sono em privação, você vai ter as consequências, né, com alterações da sua saúde, pode ter piora, né, ou incrementos aí nas doenças cardiovasculares, cardiometabólicas, de saúde mental também. Por mais que as pessoas usem blackout para induzir um momento de descanso, consegue realmente reparar isso? Não, eu acredito que não, porque o blackout ele vai até criar ali um ambiente mais escurinho e tudo. Sim. Mas, de qualquer forma, vão existir os ruídos. Sem dúvida. E o nosso organismo ele não está preparado para isso. Perfeito. Né? É como no jet lag, por exemplo, quando a pessoa vai, vamos supor que a pessoa vai para o Japão. Sim. Então, você vai ter uma diferença aí de fuso muito grande. Sim. Então, um trabalhador de turno desse é como se ele fizesse uma viagem para o Japão a cada 5 dias. Né? Então, isso tem um impacto negativo Perfeito. Muito grande na qualidade de sono dele. Você imagina, então, um profissional que esteja no hospital, aí deu 3 horas da manhã, o colega vai lá, oferece um pedaço de pizza, ou oferece, né, um sanduíche para a pessoa comer. Eu já vi casos até que eu já trabalhei em UTI, né, de pessoas comendo maniçoba 3 horas da manhã. Né? Então, assim, o seu cérebro, ele está entendendo que aquele momento ali não é para você estar se alimentando daquela forma, tão pesada principalmente. Com certeza. Era o momento de você estar no sono REM, entendeu? Então, o que está acontecendo?
né? Então, é um impacto muito grande. E isso daí que gera esses transtornos, né? Com certeza. Relacionados ao ciclo circadiano. Várias perguntas chegando. Pergunta chegando, Vanessa. O Flávio da Marambaia pergunta: qual a importância de estabelecer uma higiene do sono para manter um bom ciclo circadiano? Tem alguma relação? Boa pergunta. Tem toda a relação, né? A higiene do sono são os hábitos que a gente deve manter que vão favorecer um sono de qualidade. Então, horários regulares de dormir e acordar é importante, né? Você não pode dormir um dia 10 horas da noite, outro dia você vai dormir às 6 da tarde, outras 2 da manhã, né? Então, é muito importante você estabelecer essa rotina de horários regulares para acordar e para dormir. Se expor à luz solar, isso é muito importante, né? A luz natural, então a gente tem, a luz natural, ela tem lux, que são as unidades de medidas, 15 mil vezes superior do que uma luz artificial. Sim. Né? Então, ao acordar, se expor à luz natural. E, assim, o ambiente do seu quarto, manter o ambiente do quarto agradável, utilizar o seu quarto somente para dormir e para namorar, né? Não levar o trabalho para dentro do quarto, evitar usar o computador, o celular dentro do seu ambiente de dormir. O seu cérebro precisa criar conexões, né? Relação de quarto, horário de dormir e sono. Se você muda essa rotina, você acaba também criando um certo conflito. Com certeza. Né? E o seu cérebro passa a não entender direito o que está acontecendo, e principalmente em pessoas que já têm alguma dificuldade para dormir. Com certeza. Então, essas pessoas elas vão sentir ainda mais. Mais perguntas. O Osnival Porto do Marizal diz: durmo cedo em torno das 10 horas e constantemente acordo à meia-noite e demoro um pouco para pegar no sono e às vezes perco totalmente o sono. Isso é normal com essa baixa qualidade do sono? Boa pergunta. Tem algumas pessoas que relatam mesmo, né? Que Sim. tiram aquele cochilo antes do sono propriamente dito, né? E isso não é muito bom. Por quê? A gente tem uma substância que a gente vai acumulando ao longo do dia, né, com os gastos energéticos, Sim. que é a adenosina. Essa substância, ela é responsável por o que a gente chama de pressão de sono, sabe? Que é aquela força que vem o sono naquele horário que você está com muito sono, Sim, né? sim. Então, você vai acumulando essa adenosina, vai criando essa pressão de sono. Aí, se de repente você tira só um cochilo antes do seu horário habitual, antes de você estar no seu local, né, já adequado para engatar no sono, você acaba consumindo essa pressão de sono. Né? Você consome essa pressão de sono, é como se ela tivesse um meio de escoar toda essa adenosina, e depois você vai ter um momento de alerta e uma certa dificuldade de pegar novamente no sono. Então, o ideal é você já criar um ambiente adequado, um horário adequado, e assim que você perceber que está dando sono, aí sim você vai para a cama para dormir. Nós paraenses temos o hábito da sesta, isso para quem consegue ter a disponibilidade de ter uns minutinhos de descanso logo depois do almoço. A sesta interfere na adenosina? Não, a sesta, inclusive, nós já temos, né, estudos que comprovam que ela faz bem. Você pode tirar uma sesta, descansar, mas assim, é um tempo pequeno. Você não pode dormir muito tempo depois do almoço. Né? Dormir 1 hora e meia, 2 horas, isso já deixou de ser sesta. Então, a sesta é aquele descanso dentro do ambiente natural, não é para você criar um ambiente de sono com blackout, né? Com ar-condicionado, com a sua cama. Não, você não cria essa relação. É melhor você tirar um descansozinho, mesmo que seja no sofá, né? Na luz, na presença de luz, e depois você voltar ao seu trabalho, à sua rotina. Tem mais perguntas chegando. Caio, mas espera um instante no sol, porque tem tudo a ver ainda com a adenosina. Quando anoitece, nosso corpo se prepara para descansar e produzir a melatonina. Explica a importância desse hormônio do sono e qual a relação dele com essa pressão provocada pela adenosina. Então, a adenosina, ela é justamente a substância que vai se comunicar com a melatonina. Perfeito. Né? Por isso que a cafeína, quando você ingere o café em excesso, você acaba criando um conflito nessa junção da melatonina com a adenosina. Né? O café, ele acaba
bloqueando o efeito da adenosina sobre a melatonina. Sim. Então, você vai prejudicar a produção da melatonina caso você ingira um excesso de cafeína, porque vai bloquear essa adenosina. Perfeito. Entendeu? Então, além da cafeína, outros fatores interferem também? Atividade física de alto impacto. Filmes que mexem com o seu emocional, filmes de suspense, filmes de violência, de ação, isso também ajuda? Sim, o sono, por exemplo, não é somente o claro e o escuro que vão definir o nosso horário de dormir, né? Nós temos outras funções, então o nosso sono ele é regulado de forma homeostática e de forma circadiana. Sim. Sim. Certo? Então, a temperatura corporal, por exemplo, é fundamental. O seu organismo entende que quando você está diminuindo a sua temperatura, está mais próximo do horário de dormir. E quando você aumenta a sua temperatura, está mais próximo do horário de você se manter acordado, na vigília. Por isso que a atividade física, ela não é recomendada muito próxima ao horário de dormir. Perfeito. Porque ela vai aumentar a sua temperatura corporal e fazer com que você prolongue mais esse horário de você conseguir dormir. Muito bom. Causando um atraso, né, na fase do sono. O Paulo de São Brás diz: eu trabalho, pego meio-dia e largo 10 horas da noite, porém não estou conseguindo dormir bem. O que eu devo fazer para melhorar essa situação? Ele precisa praticar a higiene do sono, né? Então, todas aquelas orientações relacionadas ao acordar, horário de acordar, de dormir, e também muito importante a prática de atividade física. Gente, exercício físico ele é bom para tudo na nossa vida, na nossa saúde. Sim. Né? Saúde física, saúde mental, para sono. Então, isso daí a gente já não tem mais o que ser discutido. E que a atividade física ela é importante. Então, ele precisa ter horários para praticar uma atividade física, ele precisa cuidar melhor da alimentação dele, evitar o consumo de álcool, né, muito próximo ao horário de dormir, evitar o cigarro também tem substâncias extremamente estimulantes, né, maléficas para o sono. Então, a gente teria que fazer uma avaliação, conversar com ele para poder melhorar essa rotina dele e ver como que isso aí iria ajudar, né, na qualidade do sono dele. Os antigos diriam, toma um leitinho quente ou toma um banho quente. Isso poderia ajudar o nosso telespectador? Ah, sim. O banho morno, né, ele faz parte dessa higiene do sono. O leite quente, alguns chás também. Perfeito. Apesar da gente não ter isso cientificamente comprovado, né? Você tem muitos relatos de relaxamento e isso sim vai ajudar no processo do sono. Muito bom. Pergunta chegando. A Sandra da Terra Firme pergunta: por que idosos acordam cada vez mais cedo? O ciclo circadiano deles muda ao longo da vida? Muda. Excelente essa pergunta. Muito boa. Muda sim. Desde a infância, né, a gente tem padrões de sono diferentes. O bebê ele tem um padrão chamado sono polifásico. Então, ele dorme por várias vezes ao longo do ciclo de 24 horas. Né? E à medida que a gente vai crescendo, a gente vai diminuindo esse sono do dia e aumentando o sono da noite. Certo? E quando a gente passa pela adolescência, existe um padrão mais vespertino. Então, o adolescente ele tem já biologicamente esse padrão vespertino, que é essa prevalência de dormir mais tarde e acordar mais tarde. Sim. Né? Então, assim, tem países já que eles estipularam horários de início de aulas depois de 8h30, 9 horas da manhã, para essa faixa etária. Né? E aqui no Brasil também a gente já tem escolas em São Paulo, por conta de estudos que nós realizamos aqui, que favorece. Agora, a pergunta em relação ao idoso, o que acontece? Enquanto o adolescente ele tem uma tendência a avançar a fase, a atrasar a fase, ele quer dormir mais tarde, o idoso ele tem uma tendência a adiantar a fase. Ele tende a dormir mais cedo, tirar mais cochilos ao longo do dia e a despertar um pouco mais cedo também. Perfeito. Pergunta chegando. A Carla Pessoa do PAA pergunta sobre o horário reduzido do sono da tarde. Para crianças menores de 5 anos, qual o tempo ideal desse descanso?
Olha, isso pode variar um pouquinho, tá? De criança para criança. Sim. De como que está sendo essa noite de sono dela, né? Mas, em geral, é em torno de 2 horas. Pronto, muito Soninho bom. da tarde para uma criança de 5 anos. Como transtornos mentais, como ansiedade e falta de foco, podem alterar o nosso ciclo circadiano? Olha, na verdade, o que que acontece? Não é que o transtorno altere o ciclo circadiano. Nós temos fases do sono, fases mais profundas, fases chamadas o sono de ondas lentas, Sim, que nessa fase nós conseguimos fazer uma limpeza do nosso sistema linfático. A gente, além do sistema linfático, que já é mais conhecido, né, do nosso organismo, uma neurocientista, ela descobriu, não tem muito tempo, uns 10, 12 anos, que nós temos também o sistema linfático. Esse nome, ele faz jus às células da glia, do cérebro. sim. E nada mais é também do que um sistema de limpeza dos resíduos metabólicos que são gerados ao longo do dia no nosso cérebro. Perfeito. E o acúmulo desses resíduos, que podem ser proteínas, né? Como as proteínas beta-amiloides, por exemplo, que estão presentes na doença de Alzheimer, elas acabam se acumulando. Então, daí você tira a relação que existe de um sono de qualidade, onde você precisa manter tempo adequado em cada fase do sono, para que esse sistema funcione e você consiga lavar esses metabólitos, fazer essa limpeza, né, para você ter menos chance de desenvolver uma doença neurodegenerativa, por exemplo. Nós, de maneira geral, estamos cada vez mais suscetíveis à tecnologia. E o uso excessivo de telas é uma realidade em todas as casas. É muito comum você perceber o movimento do acordar no meio da noite e as pessoas de imediato pegarem o celular e irem atrás de informação e notícias. Qual é a relação das telas, do uso excessivo, com o ciclo circadiano? Onde isso atrapalha a saúde do ser humano? Isso hoje, eu diria que é o maior desafio dos profissionais que trabalham com sono. Sim. Tá? Porque é muito difícil você tirar a tela do indivíduo, né? Sim, com certeza. Principalmente das crianças, né? As crianças nasceram vendo isso, né? Os mais jovens. Então, é uma condição extremamente desafiadora, mas é muito importante e é possível. Sim. Certo? Então, acho que tudo é questão de você querer, de você entender o quanto aquilo dali pode te trazer de problema, de prejuízos, não só para você, mas o exemplo que você está dando dentro de casa para suas crianças, né? Sim. Então, o ideal é que você desligue, saia das telas pelo menos 2 horas antes do horário habitual de sono. Então, é aquela relação da luz, né, artificial na sua retina. Então, as células ganglionares, elas vão captar essa informação de luz, vão mandar para o seu sistema nervoso central essa informação, a via de que você tem que estar acordado, numa hora que a via onde você deveria estar dormindo, deveria estar funcionando. Com certeza. E não essa via da vigília. Muito bom. Pergunta chegando. O Rafael de Abaetetuba pergunta: para quem sempre trocou o dia pela noite desde criança, o que fazer para ter um sono na medida do possível de qualidade? Muito provavelmente, ele tem um padrão, um cronotipo vespertino. Só que a gente não pode confundir cronotipo vespertino com padrão de trocar o dia pela noite, porque são coisas diferentes. Sim. O cronotipo vespertino, o indivíduo ele tem uma tendência a dormir mais tarde e acordar mais tarde, não de trocar o dia pela noite. Então, isso é um problema, a gente precisa avaliar, a gente precisa criar rotinas para que ele consiga mudar esse padrão e tentar se enquadrar, aí, pelo menos, no padrão de vespertinidade. Mais perguntas chegando. O Nilson Almeida, da Terra Firme, pergunta: é possível se acostumar com saúde a dormir bem menos de 6 horas por dia? Sim. São os pequenos dorminhocos, né? Então, assim, ao longo da vida, a gente vai mudando o tempo adequado de sono. Desde que você nasce até quando você envelhece, você vai ter um tempo
médio que é adequado para cada faixa etária. Sim. Mas dentro desse padrão médio, você vai ter as variantes, para mais e para menos, que a gente chama dos grandes dormidores, que vão precisar um pouco mais de tempo. Por exemplo, o adulto, ele precisa em média de 7 a 9 horas. Mas um adulto que ele é um pequeno dormidor, ele pode acordar, se sentir bem, tendo uma boa noite de sono, né, com 6 horas de sono. Assim como tem indivíduos que só vão se sentir bem com 10 horas, né, com 9 horas, 10, 11 horas de sono. Pode acontecer sim. Mais pergunta. O Sérgio do bairro da Condor pergunta: é verdade que a pessoa que dorme pouco é mais sensível a ter alucinações, não distinguindo o que é realidade e o fantasioso? Com certeza. Cada indivíduo... Ah, é verdade? Sim, Ou cada indivíduo tem o seu? Não, pode... Tempo. Porque a gente tem que avaliar por que ele está dormindo pouco. Perfeito. Né? Então, esse tempo muito curto de sono, provocado por alguma situação, tem que ser avaliado. Né? E se ele mantiver esse curto período de sono por muito tempo, sim, ele vai começar a ter alucinações. Pode ter pesadelos, né? Com certeza. Como reequilibrar o seu ciclo circadiano? É possível? Qual é o tratamento? Então, o tratamento ele é basicamente pela manutenção dessa higiene do sono, Sim, né? sim. Manter horários regulares de dormir e acordar, manter uma boa rotina de sono, manter uma saúde regular, né? Um estilo de vida bom, adequado. Então, é o que eu costumo sempre dizer. Muitas pessoas não conseguem fazer atividade física porque estão privadas de sono. Outras não conseguem fazer uma alimentação saudável, né? Uma dieta, alguma coisa, porque estão privadas de sono. Então, o sono ele é a base dessa cadeia. Para você acordar disposto para ir para uma academia, né? Para você ter entusiasmo mental, para focar num padrão de alimentação saudável, numa rotina de alimentação saudável, você tem que ter sono de qualidade. Com certeza. Né? Então, é um pouco cruel você falar para o seu paciente, né? Falar, olha, você está acima do peso, emagrece que você melhora o teu sono. Né? Então, é complicado, porque tem relação, tem hormônios envolvidos aí nesse processo. Com certeza. Né? Então, primeiro você tem que tratar o sono daquele indivíduo, né? Seja com uma terapia comportamental cognitiva, que é o psicólogo, né? Seja com uma terapia com pressão positiva, que o fisioterapeuta trabalha, que é o CPAP, quando o indivíduo tem ronco e apneia do sono, né? Ou com aparelho intraoral, que o dentista trabalha, ou com uma medicação, uma cirurgia, quando é indicado. Né? Então, cada paciente ele tem que ser avaliado e ver qual é a indicação de tratamento para ele ter um sono de boa qualidade. E, claro, dormir, movimentar, né? O movimento e uma alimentação saudável, eu acho que é um tripé aí muito bom, né? Para a gente ter uma boa saúde, né? E uma boa perspectiva aí de vida e de qualidade de vida, né? Principalmente. Excelente. Renata, adorei conversar com você. O seu tempo chega ao final. Tem algum perfil nas redes sociais onde você dá todas essas orientações e pode conversar mais diretamente com o público? Sim, eu tenho o nosso perfil da Amazon Physiocare, que é a minha clínica, né? E também tem o perfil, até trouxe aqui. Eu acho que tem, e já está ali na tela também. Tá. Eu acho que é @RenataMegri, né? Esse é o meu... fisioterapeuta do sono. Esse é o meu pessoal, mas pode também. Perfeito. Né? Agora, para vocês que querem, né, conhecer um pouco mais da importância do sono, porque, gente, dormir bem não vai trazer de efeito, né, para você somente um dia mais feliz, um dia mais disposto, não. Quando você dorme mal, quando você está privado de sono, você está colocando a sua saúde em risco. Então, você está suscetível a problemas cardiovasculares, aumento de peso, ganho de peso por alterações metabólicas, né, doenças mentais, neurodegenerativas. Então, qualquer informação sobre sono, saúde do sono, vocês podem buscar no site da Associação Brasileira do Sono. Pronto. Então, assim, eu como representante, né, da Regional Pará, hoje estou como presidente nesse biênio da Associação Brasileira da Regional Pará, e
convido todos vocês a conhecerem esse site da Associação Brasileira e lá você vai ter muita informação. Então, é um site que é o tempo todo atualizado, informações verdadeiras, né, e importantes para você ter um sono de boa qualidade. E viver bem também. E viver bem, principalmente. Né? Foi ótimo sono conversar com tudo. você. Sono é tudo, sono é vida. Vamos então, gente, a um breve intervalo. Daqui a pouco a gente continua com mais Sem Censura. Estamos te esperando por aqui. Até já.